Bem-vindos! E se a principal razão pela qual a maioria dos negócios falha não for o que toda a gente pensa? E se não for a falta de dinheiro, mas sim um conjunto de erros básicos que na verdade são perfeitamente evitáveis? É precisamente isso que vamos analisar hoje. Pois é, o número é este e não engana. 9 em cada 10 negócios acabam por não vingar. Assusta, não é? Mas calma, a boa notícia é que perceber o porquê disto é mesmo o primeiro grande passo para garantir que o negócio consegue ficar do lado dos 10% que sobrevivem e prosperam. Então, qual é a resposta? A resposta pode surpreender. Não é uma questão de azar nem é nenhum grande mistério. Na verdade, o que existe é um padrão. Um padrão de erros super comuns que se repetem vezes após vezes após vezes. Quase toda a gente aponta o dedo à falta de dinheiro, certo? Mas isso é só a ponta do iceberg. A verdade é que a falta de capital é apenas o sintoma, não é a doença. Os problemas a sério estão lá no fundo, escondidos, e é precisamente para lá que vamos agora. E atenção, uma coisa importante, isto não acontece só a startups, ok? São erros universais que podem deitar por terra qualquer negócio, não importa o tamanho. Desde um pequeno projeto que está a começar até empresas que já estão bem estabelecidas no mercado. Para isto ficar bem arrumadinho, vamos analisar 6 erros principais divididos por 3 áreas críticas: a fundação, as operações e, claro, a mentalidade. Basicamente, vamos ver as falhas que acontecem logo no início, os descuidos do dia-a-dia e, por fim, aqueles erros que estão na cabeça de quem lidera o negócio. Primeira área, então, falhas de fundação. Estamos a falar dos erros cometidos antes mesmo de se fazer a primeira venda. A verdade é que muitos negócios, digamos que já nascem condenados, com a semente do fracasso plantada logo de início. E aqui está o primeiro erro: começar sem validar a ideia. Isto é a clássica armadilha da paixão. É muito fácil apaixonar-nos pela nossa ideia, mas a paixão não paga as contas. A solução é simples, mas tão ignorada. É preciso sair da toca, ir para a rua, falar com pessoas de carne e osso e perceber se há mesmo alguém disposto a abrir a carteira. Segundo erro fatal na fundação, não conhecer o cliente ideal. Isto é o equivalente a gritar para uma multidão à espera que a pessoa certa nos ouça. Quando se tenta vender para toda a gente, a mensagem fica tão aguada, tão genérica, que no fundo não fala com ninguém. O segredo é definir um alvo super claro para que a comunicação seja como uma flecha, direta e impactante. Ok, vamos imaginar que a fundação está sólida. O perigo desapareceu? Nem por isso. Entramos agora na segunda área, o descuido operacional, ou seja, os erros que acontecem na gestão do dia-a-dia. E aqui temos um erro que é talvez dos mais silenciosos e por isso dos mais fatais: a má gestão financeira. Vemos negócios que vendem imenso, que parecem um sucesso, mas que por dentro estão a esvair sem dinheiro. E porquê? Simplesmente falta de controlo. É o clássico erro de misturar contas ou não fazer a mínima ideia dos custos reais. Então, como é que se evita este caos financeiro? Bem, o caminho a seguir tem 3 passos muito claros. Primeiro, controlar o fluxo de caixa. O básico, saber o que entra e sai. Segundo, conhecer os custos todos, os fixos e os variáveis. E terceiro, e este é crucial, perceber qual é a margem de lucro real em cada coisa que se vende. E tudo isto leva-nos a um princípio que devia estar escrito em letras de ouro em qualquer escritório. Um negócio vive de lucro, não de faturação. É preciso meter isto na cabeça. Faturar milhões não significa absolutamente nada se, no fim das contas, a operação não der lucro. E vamos a outro erro operacional clássico: negligenciar o marketing e as vendas. Isto vem daquele mito perigosíssimo de que, se o produto for bom, vende-se sozinho. É errado. A verdade é crua. Se ninguém souber que o negócio existe, podem ter o melhor produto do mundo, que não haverá vendas. O marketing não é um custo, é a gasolina que alimenta o motor do crescimento. É isto mesmo. Ter um bom produto, pura e simplesmente, não é suficiente. Pensemos nisto: um produto genial, fechado a 7 chaves numa garagem, que valor é que tem? Nenhum. A visibilidade é tão crucial como a própria qualidade do que se vende. E pronto, chegamos à última área, a mais subtil, mas quem sabe a mais destrutiva de todas: os erros de mentalidade. Estes não estão escritos num plano de negócios, estão dentro da cabeça de quem está ao leme. Este é um clássico. O erro de querer fazer tudo sozinho. A chamada síndrome do super-herói. É a pessoa que quer ser o gestor, o vendedor, o marketer, tudo ao mesmo tempo. E o que é que acontece? Acaba por ser o maior obstáculo ao crescimento do seu próprio negócio. A solução é focar-se no que realmente gera valor e aprender a delegar o resto. E aqui está outro erro de mentalidade: desistir cedo demais. Isto toca num ponto fundamental, que é a diferença entre falhar e aprender. Todos os negócios, sem exceção, vão enfrentar dificuldades. O verdadeiro erro não é encontrar o obstáculo, é baixar os braços ao primeiro sinal de sarilho, em vez de o ver como uma oportunidade para ajustar a rota. Muito bem, depois de vermos estes erros todos, fica bastante claro, não é? O caminho a seguir é este:
mudar da sorte para a estratégia. Construir um negócio que resulta não é uma roleta russa, não é uma questão de sorte, é acima de tudo uma questão de estratégia. Exatamente. O sucesso não é um lance de dados. É o resultado de um plano consciente, que passa por evitar estes erros, por tomar decisões informadas e por ter a resiliência para aguentar, aprender e ajustar o caminho. Só o facto de ser consciência disto já coloca qualquer projeto muito à frente da esmagadora maioria. E para fecharmos, fica aqui uma pergunta para reflexão. De todos estes erros de que falamos, qual será o mais perigoso, precisamente por ser o mais silencioso? Aquele que se vai instalando de mansinho sem dar-nos por ele até que já é tarde demais? Fica a pergunta no ar. É uma excelente questão para uma autoavaliação honesta.